Oi, YouTube, eu sou a Mayumi e essa é uma leitura coletiva atemporal. Então, sendo uma leitura coletiva, você trabalha junto comigo. Essa é a filhinha. Você trabalha junto comigo para ver o que faz sentido para você e o que não faz. Talvez algumas coisas, algumas mensagens sejam para você e outras não. Então, fica aí a seu critério, né, usando o seu bom senso para ver o que se encaixa na sua situação. E sendo uma leitura atemporal também, ela vale a partir do momento que você chegou nesse vídeo, a partir do momento que a mensagem chegou para você, e não de quando ela foi postada. O filho tá aqui participando. Agora vamos ver qual é o tema da leitura de vocês. Com qual baralho eu quero começar? Com esse. Baralho da bruxa. Da bruxa verde. Aqui. A foice. Focus. Regrowth é recrescimento, não, é tipo crescer de novo. E deixar ir. Então, fazendo aí uma poda, né? Daquilo que já não tá servindo mais, daquilo que tá atrapalhando o seu crescimento, sabe? Então a gente desapega e deixa aí aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento para que a gente possa crescer mais forte a partir dessa poda necessária. E o foco acho que também é pra gente saber, né, o que tirar e o que manter. Foco no objetivo, que me veio agora assim, tipo, quando a gente vai podar uma árvore, se você poda nas laterais, se eu não me engano, tá, gente? Talvez eu esteja falando alguma coisa meio nada a ver. Se você poda nas laterais, isso ajuda ela a crescer para cima. E se você poda em cima, isso ajuda ela a crescer lateralmente, né? Então, quando você não quer que a árvore fique muito alta, a gente poda ela em cima. Mas quando a gente quer que ela cresça e não abre muito para os lados, a gente poda ela nas laterais. Então, esse foco para saber assim qual é o objetivo, né? Que barulho. Confirmação, talvez? Qual é o objetivo dessa poda, né? Por que a gente tá deixando as coisas irem? Então, qual é a motivação para desapegar e por que aquilo talvez não se encaixe mais na nossa vida? Para não sair simplesmente cortando indiscriminadamente, porque senão a gente pode prejudicar justamente o crescimento da nossa árvore, né? O que mais de temas? De tema da leitura. O crescimento, The Big. E virou aqui também a carta da água. Caiu, então eu vou usar as duas. Acho essas cartas lindas. A gente tem uma sereia. E aí a gente tem aqui essa figura que me lembra... Sabe o que me lembrou agora? Aquelas fadinhas, bruxinhas da Branca de Neve. Tem aqui, né, tipo, eu não... Uma coisa, tipo, de trajes que são ali da Europa medieval, se eu não me engano, sabe? Tipo, essa roupa, assim, esse chapeuzinho com as duas pontas e tal. Então a gente tem aí alguma coisa meio mística, meio mágica, meio de castelos e sereias e contos de fadas, talvez. Então justamente o crescimento aqui, né, falando sobre a gente conseguir crescer e a gente ter foco para conseguir discernir o que a gente mantém e o que a gente retira para que o nosso crescimento seja potencializado, né, para que cresça com força, com vigor. A água trazendo essa coisa da fluidez, né, da gente conseguir fluir diante das coisas que estão acontecendo na nossa vida, né, dos obstáculos, dos desafios, contornar sem uma mentalidade, um comportamento muito rígido, sabe? Também a água nesse contato emocional, né, tem uma energia muito introspectiva, as duas cartas estão aqui de olhinho fechado, né, então elas estão voltando o foco delas para o interior, e a água fala justamente, né, do nosso emocional, desse mergulho nas nossas águas profundas, talvez, né, com a sereia, porque a sereia tem essa capacidade de mergulhar lá no fundo, sendo um ser marinho, né, de nadar nessas águas profundas e voltar para a superfície depois. Então ela consegue acessar os dois espaços, os dois planos, e aí talvez seja vocês fazendo esse trabalho, né, meio escorpiano aí de transformação, de transmutação, para poder pegar lá embaixo naquele lodo, né, naquele fundo abissal do oceano, aquilo que está nas nossas sombras
mais escuras não, mais profundas mesmo, e trabalhar com aquilo, trazer aquilo para a superfície, trazer luz para a situação, para que a gente possa transmutar isso e crescer mais forte. E mais uma carta, deixa eu pegar esse baralho. Tem uma mosquinha aqui, sai mosquinha. Para esse tema, o Hierofante. Eu acho que o Hierofante traz uma coisa da disciplina, do foco, né? E aí eu vejo também essa ressonância aqui com a carta. Ai, filhinha, peraí. Ai, meu Deus. Ela vai derrubar a câmera do celular. Tá bom, a gente tá tremendo aqui por causa da filhinha. Entre o Hierofante e a grandeza, acho que acessando esse lugar de poder, assim mesmo, né? Então, justamente a gente fazendo os cortes necessários e o trabalho de transmutação necessária para que a gente consiga crescer e acessar e assumir esse lugar de poder. Então, não sei, para mim são figuras meio parecidas, sabe? Só que uma tá mais introspectiva e outra tá mais. Como é que fala o contrário de introspectiva? Não, não sei, não lembro. Mas, tipo, mais sociável, assim, né? Mais. Pra fora. Extrospectiva, sei lá. Inventei uma palavra aí. E o que mais que a gente pode saber, então, sobre o tema de hoje? Vamos desenvolver este assunto. Ó, a filhinha andando e mexendo a câmera. Ai, filhinha, socorro. Aí. Se não cair, tá bom, né, gente? Então, a gente tem a morte e a força. Olha só que babado. Então, a morte falando de novo, né? Sobre essa energia escorpiana de transformação, de morte e renascimento. Daquilo que a gente deixa aí, né? A gente deixa morrer o velho para poder ressurgir o novo a partir disso, essa nova vida. E aí a força também trazendo essa resiliência, esse discernimento, essa sabedoria para a gente saber onde que a gente coloca a nossa força, né? Para onde que a gente direciona ela para conseguir crescer. Porque a carta da força para mim traz muito essa coisa da malemolência, sabe? Toda vez que eu olho para a carta da força me vem a palavra malemolência, porque não é forçar na força bruta, né? Tipo, é você poder usar a sua força com inteligência para que a gente consiga tipo, não se esforçar, mas não desperdiçar os nossos esforços, sabe? Numa coisa que tá só desgastando, né? Então, quando a gente for usar a nossa força de fato, a gente faz isso de uma forma inteligente e focado, né, direcionado para que seja um movimento certeiro, sabe? Então é tipo saber, sei lá, direcionar esse fluxo de força e de energia dentro do nosso corpo para que quando a gente for dar um golpe, ele vai ser tipo aquele golpe pá, babadeiro, sabe? Que ele vai tipo sei lá, coisa de Kung Fu, assim, do Jack Chan, sabe? Que ele vai lá e corta o negócio só com a batidinha da mão dele, assim. E parece que ele nem fez esforço nenhum, tipo, essa força inteligente, essa força focada, né? De novo, a questão do foco aqui. Seguimos. Tem a duquesa sorrindo. Essa duquesa é a duquesa da Alice, é aquela que tem o porquinho. E ela é meio ranzinza, né? Tipo, ela é uma duquesa meio chatona, assim, que tipo, reclama de tudo e grita e não sei o quê. Ai, tô coçando porque eu levei uma picada de formiga. E quando ela tá sorrindo, ela tá feliz porque tem alguma coisa a ver com o porquinho dela. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi o filme da Alice, que eu li o livro e tal. Mas eu sei que, tipo, tem um negócio do porquinho, assim. Então, é aquilo que traz uma felicidade, né? Tipo, num momento, assim, onde parecia que nada tava dando certo, mas aí alguma coisa acontece. Talvez as pessoas que você gosta, sabe? Tipo, podem te trazer essa
essa felicidade, assim, essa leveza pra uma situação que tava pesada. Vou tirar mais cartas pra entender melhor essa duquesa. O que mais que a gente pode saber dessa duquesa? Tem o 5 de espadas. Nossa, e ele tá segurando, né, uma foice aqui. Eu não lembro qual que é esse deus egípcio. Ai, não lembro. Tá. Mas ele tá segurando uma foice, então de novo a gente tá aqui falando, né, da questão dos cortes. Eu achei interessante também, enquanto eu tava embaralhando, que eu olhei de novo para essas duas cartas, e são duas cartas que tem justamente figuras de plantas, né? Tipo, aqui tem uma árvore, e aqui tem... parece um cactus, né? Então, tipo, tem essas plantinhas, assim, já que a gente tá falando de poda, então acho que, né, justamente, tipo, cortando aquilo que não serve. Nessa carta da força também tem uma coisa de, tipo, um controle, que também, né, é um tema que muitas vezes vem na carta da força, assim, tipo, controle do nosso lado sombra, do nosso lado animalesco, por assim dizer. E, né, a gente saber domar as nossas feras interiores para que quando a gente deixar elas saírem, isso venha com a nosso favor. Sabe o que eu lembrei agora do Naruto? Não sei se alguém aí já viu o Naruto, mas tem a relação dele com a Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas. Tipo, o Naruto, ele tem um, tipo um monstro, assim, né? Um animal de poder selado dentro dele. Ele é meio que o guardião, assim, desse ser, né? Dessa raposa de 9 caudas, que é um animal, tipo, meio mítico, assim, e tal. E, a princípio, ela é arredia, assim, né? Tipo, ela... quando ela sai, né, fora, quando o Naruto se descontrola, ela sai trazendo à tona o pior dele e isso acaba sendo destrutivo tanto para ele quanto para as pessoas ao redor. Só que aí, eventualmente, ele faz esse trabalho, né, interno de olhar para o lado sombra dele, acolher isso, e aí isso também permite que ele consiga acessar a Kyuubi, né, a raposa de 9 caudas, a Kurama, e aí ele faz amizade com ela. E aí, a partir de então, eles ficando amigos, eles começam a trabalhar juntos. Quando o Naruto precisa da força dela, ela empresta força para ele poder superar os obstáculos, né, vencer os inimigos e tudo mais. Então, tipo, para mim essa carta da força trouxe aí essa coisa, essa analogia, sabe, justamente da gente fazer amizade com as nossas sombras, com os nossos demônios interiores, com aquilo que muitas vezes pode gerar um desconforto, vergonha, medo, insegurança, sabe? Tipo, aquelas partes nossas que a gente muitas vezes não quer mostrar para as pessoas. Primeiro a gente tem que ficar em paz com elas, para que daí a gente consiga externalizar isso de uma forma que seja construtiva e positiva e benéfica para todo mundo. Tipo o Kerberos da Sakura. Né? Já que a gente tá usando as cartinhas da Sakura. Gente, a filhinha derrubou o celular. Então, o que eu tava falando de Sakura, né? Tem que... comparando a Kurama com o Kerberos da Sakura. A Sakura, né, é um anime também, um mangá, e que é a menina que captura essas cartinhas aqui. Ela é uma garota mágica, e daí ela tem que capturar essas... tipo, esses serzinhos que estão nas cartas, eles acabam saindo, né, e eles causam uma certa destruição aí, um caos na cidade, e a Sakura vai atrás delas pra capturar as cartas, selá-las de volta dentro de um livro. E aí tem um bichinho amarelo, pra quem nunca viu Sakura, né, explicando pra vocês. Tem um bichinho amarelinho que ele acompanha ela nesse rolê todo, e ele parece tipo um bichinho fofinho só de pelúcia, sabe? Mas na verdade ele é um guardião muito poderoso, que parece tipo um leãozão, assim, lindo, maravilhoso. E, né, tipo, o Quero, né, a gente chama ele de Quero quando ele é o pequenininho, mas ele é o guardião Kerberos. E então, assim, é tipo esse processo, né, de domar os nossos demônios interiores, e, né, tipo, que nem o Naruto fazendo amizade com a Kurama e tudo mais. E eu vejo, assim, né, tipo, o Quero como esse ser que tá em
em pleno domínio, né? Tipo, ele tá nessa energia da força, de estar em pleno domínio, em plena autoridade, que nem o Hierofante, das suas capacidades, sabe? Então, quando ele precisa ser um guardiãozão porradeiro, ele consegue, né, tipo, entrar nessa forma, mas quando ele precisa ser só um bichinho fofinho, ele também consegue voltar pra forma de bichinho fofinho. E eu acho que a gente conseguindo transitar entre essas duas energias, e aí eu tô derrubando todas as cartas aqui conforme eu tenho que pegar elas pra mostrar pra vocês. E aí a gente volta nessa Duquesa sorrindo e nesse 5 de espadas, né? Acho que justamente para que a gente consiga tá nessa energia, né, tipo, da duquesa que está sorrindo e não daquela duquesa chata que fica brigando com todo mundo por causa do porquinho e tá tocando terror, né, no rolê da Alice ali. Porque o 5 de espadas, ele traz muito essa coisa, assim, né, de tipo, dessa vitória sem honra, sabe? Então eu acho que quando a gente acaba sendo destrutivo, mesmo sem querer, a gente fica meio se sentindo mal, né, por conta de ter sido grosso com as pessoas, de ter sido agressivo sem necessidade. Porque vem de um lugar ferido, né? E aí quando a gente tá equilibrado, quando a gente tá bem, né, com as nossas emoções, mesmo que a gente esteja sendo atacado de certa forma, né, a gente precise colocar limites, a gente consegue fazer isso de uma forma assertiva, que não machuque o outro, né, ou que pelo menos se o outro, tipo, não gostar do limite que a gente colocou, que não seja pela nossa ação, né? E daí é uma coisa que indica mais uma falta dele do que a forma como a gente se posicionou, né? Garantindo que a gente tenha feito isso com gentileza, com compaixão, né? E de uma forma respeitosa e educada, mas também respeitosa com os nossos próprios limites. Acho que fez sentido, né? Então, para finalizar, vamos de conselho final. Pularam 2 cartas aqui. Entre no Templo de Jade e a Filha da Fênix, que é o baralho da Kuan-Yin. Então, carta número 6, a carta número 11. E aí eu vou pegar no livro o significado dessas 2 cartinhas para ler para vocês, porque eu não sei muito bem ainda o significado delas. Então a gente vai aprendendo juntas, conforme eu usar elas na leitura. Aqui, a Filha da Fênix, essa aqui. Quando a alma está pronta para abrir as asas, ela passa por um processo profundo de limpeza, purificação e preparação para novos níveis de sabedoria espiritual, poder e luz. Né? Tudo a ver com o Hierofante, tudo a ver com a carta da foice que a gente tirou. E também com esse crescimento, né? Com a água, com a grandeza, tudo a ver com tudo que saiu, então, basicamente, né? Com a morte também, morte e renascimento, pra gente passar para um novo nível, né? Para uma nova fase, subir uma 8ª aí no nosso nível de consciência. Do mesmo modo que a Fênix, que é batizada no fogo celestial, para nascer renovada, você está passando por uma fase semelhante de purificação, preparação e iniciação celestiais. Esta é uma fase avançada do crescimento da alma, e você logo desfrutará de maior paz espiritual, poder divino e avanço em seu caminho de vida. Kuan-Yin, a filha da Fênix, passou pelo fogo físico e pelo celestial, e ascendeu a uma posição de grande paz, poder e autoridade espirituais. Ela o orienta agora a reivindicar seu renascimento e ascensão. Então, tá falando aqui, né, sobre justamente esse processo de purificação aí pelo fogo, para que a gente consiga sair de tudo isso mais forte. Então, falando sobre momentos de reorganização, né, reorganização interna, preparação para iluminação espiritual, maior felicidade, bem-estar, prosperidade, sucesso, também responsabilidade espiritual e liderança, né? Então, vocês aí, talvez assumindo uma posição de maior destaque. E para que isso aconteça, é importante que a gente tenha esse equilíbrio interno, né, para que a gente não cometa excessos, principalmente quando a gente está em posições de liderança, de destaque, de autoridade. Aí fala também aqui, ó, essa pode ser uma época desafiadora, já que aquilo que ficaria no caminho de um novo nível de potência espiritual deve ser eliminado. E muitas vezes tais coisas são medos, dúvidas ou questões profundas sobre nosso próprio valor e capacidade.
Encontrar essas partes de nós mesmos conscientemente pode parecer um confronto. De novo me vem aquela cena do Naruto na cachoeira. Se alguém aí não viu Naruto, eu recomendo fortemente. E Sakura também. Contudo, não podemos deixar ir se sequer percebemos aquilo a que ainda nos apegamos interiormente. Então, esse mergulho nas nossas águas profundas, né? Porque talvez a gente não esteja conseguindo acessar ou não esteja conseguindo ver certas partes nossas que precisam passar por esse processo de aquisição de consciência. Então, pode ser que tenham partes nossas que, né, suas, minhas, enfim, que a gente esteja se recusando a olhar ou que a gente ainda não tenha conseguido acessar elas por algum motivo. Então, pedindo aí essa introspecção, esse olhar para dentro, para que a gente consiga trazer consciência para questões, medos, dúvidas, incertezas, inseguranças que estão ainda lá dentro e que a gente ainda não olhou para elas, né? Elas precisam vir para a consciência para serem trabalhadas, para a gente fazer as pazes com tudo isso e poder seguir mais leve, poder crescer, se permitir acessar esses lugares de maior destaque, responsabilidade, autoridade, ou assumir o nosso próprio lugar de poder na nossa vida, né? Independente de ser uma coisa externa, pode ser só uma questão interna mesmo, de uma mudança de postura. E aí tem... Cadê outra carta? Aqui. Entre no templo de Jade. Kuan Yin, em seu templo pacífico de Jade, faz com que todos os conflitos se elevem a uma solução superior e pacífica. A solução e a cura da situação que o preocupa já estão a caminho. De fato, você está sendo chamado a começar a sentir o alívio dessa resolução agora, de modo que possa receber mais prontamente a solução divina e a bênção de paz da amada Kuan Yin quando elas chegarem. Então, antes, né, falou que lidar com essas questões internas pode parecer, a princípio, um confronto, mas a carta do Templo de Jade está falando justamente sobre encontrar soluções pacíficas, né, que é meio que essa energia contrária aqui do 5 de espadas. Então a gente falou sobre esse contraste, né, de justamente sair desse lugar de confronto para buscar soluções pacíficas e a partir de conseguir encontrar isso internamente, sabe? Então, conforme a gente vai resolvendo esses confrontos, esses conflitos internos, a gente consegue também oferecer e encontrar ou receber, né, essa iluminação aí divina para encontrar soluções pacíficas para problemas do nosso exterior também. Legal, gostei. Bem essa energia do Naruto também, né, que ao invés de sair na porrada com os outros, ele vai lá e conversa primeiro. E aí, se não der certo conversar, às vezes ele conversa saindo na porrada, mas de qualquer forma, ele sempre encontra um caminho de resolução com todos os inimigos, os adversários com quem ele se depara, né? Ele tem adversários, mas ele não faz inimigos. Ele acaba fazendo, inclusive, amizade com os adversários dele, né? Achei fofo. Tem mais alguma coisa? Tem. Tá, vou tirar mais uma carta. Última carta do oráculo dos animais. Do desconhecido, selvagem desconhecido. Tem o ovo preto. Aí a filhinha tá indo pra eu deitar no negócio da câmera de novo. E a filhinha quase derrubou a câmera de novo e saiu o ovo preto. Cadê? Assim. O ovo preto. Não sei que horas que eu vou ter que cortar o vídeo pra tirar a câmera balançando. Vou pegar no livrinho também. Esse ovo preto. Esse baralho, eles têm... As cartas também têm elementos. E aí ela tem 5 elementos, né? Então ela tem fogo, terra, ar e água. E ela tem o 5º elemento, que é o espírito. E essa é uma carta que fala do espírito. Né? Do elemento espírito. Cadê? O ovo preto. Falando de um lugar de autenticidade, né? Falando de um lugar de autenticidade, de verdade, de sinceridade, honestidade, com uma voz autêntica. O ovo preto contém um dos tesouros... Onde eu deixo? Para vocês verem também. O ovo preto contém um dos tesouros mais essenciais da vida, a verdade. Dentro dele não existe confusão, desculpas,
papinho, small talk, né? Papinho, barulho ou mentiras. Nem aquelas mentirinhas que a gente acha que não fazem mal para as pessoas. Este receptáculo. Este receptáculo vivo, que, né, tipo, que está vivo e respirando, cultiva somente aquilo que ressoa com a verdade, né? Somente aquilo que é verdadeiro. Quando essa essência está equilibrada, a gente consegue falar de forma calma, clara, né, objetiva, assertiva, que acho que eu falei sobre isso, né, antes. Eu acho que a última leitura veio também uma questão falando sobre a forma como a gente se comunica. Eu vou deixar o link para vocês aí na tela. E a gente se sente mais atraído para atividades como desenhar, ler, ensinar, cantar ou até mesmo falar em público, porque a gente vai confiante, né, de que o que a gente está falando é verdade. Os sons nos atraem, os livros nos atraem e o conceito da verdade nos atrai. Então a gente começa a nos fazer perguntas, a gente começa a fazer perguntas tipo, o que eu sei que é verdade sobre mim? E o que eu acredito que seja verdade sobre o mundo. Quando a energia do ovo preto não está... Quando a gente não está acessando a energia do ovo preto, muitas vezes a gente fala de um lugar de insegurança. E aí a gente pode se ver falando coisas que as pessoas querem ouvir, só porque elas querem ouvir. A gente pode, né, cair na fofoquinha, ou repetir certas coisas, né, tipo certas histórias, assim, a gente pode se pegar falando certas coisas que não são necessariamente verdade, mas só para justificar o nosso comportamento, sabe? Tipo, a gente dando desculpa para justificar alguma coisa que a gente fez e que a gente sabe que não foi muito legal. Então a gente pode... E aí a energia do ovo preto, ela tipo fica ali esperando para que a gente consiga se reconectar com a verdade. Ela está disponível a todo momento, em todas as situações. Ela é o epicentro da verdade e o nascimento da nossa voz. Achei bonito. Né, então ela fica ali pacientemente esperando esse ovinho para que a gente consiga acessar ele de um lugar de... Tipo, reencontrar a nossa voz para que a gente consiga falar a partir de um lugar de verdade, sabe? Que as nossas palavras e pensamentos e ações sejam sempre verdadeiros e honestos com a gente e com os nossos valores, com as coisas que a gente acredita. Então, achei bonita essa mensagem, né? Tipo, a gente buscando isso no nosso espírito. Tô olhando aqui de novo as cartas para ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que a gente chegou aí numa mensagem legal pra vocês, né? Então ficamos por aqui, essa foi a leitura de hoje. Se vocês quiserem marcar uma leitura particular comigo, tem o link na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!